Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias, por favor, em Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Eu vou ler na King James. Não exatamente porque entendo que é a melhor tradução, mas porque tem a letra maior. Aqui, dá para enxergar melhor. Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 9. Aqui, na minha Bíblia tem o título de Um centurião revela sua fé em Jesus. Mas o tema da mensagem hoje é: você crê na autoridade de Jesus? Você crê na autoridade de Jesus? Então, Lucas capítulo 7, de 1 a 9, nós lemos assim: havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e, por isso, lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe conceda esse favor, pois trata o nosso povo com elevada consideração e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto de minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir até teu encontro. Mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião. E ao chegar lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Amém? Bom, vamos começar então, porque o tema é: você crê na autoridade de Jesus? Capítulo 6, que é o capítulo anterior, na verdade ele é uma versão resumida do Sermão do Monte. Lucas apresenta o Sermão do Monte de um jeito mais resumido que Mateus. E aí ele conclui, ali com uma pergunta e depois com uma breve parábola, que é a parábola daquele que constrói, do sábio construtor. Ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E em seguida, a narrativa do texto mostra que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Só um minutinho, eu estou vendo gente em pé lá atrás, tem lugar por aqui, viu, se vocês quiserem, tá bom? Então, em seguida, então, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Essa cidade é a mesma cidade em que Jesus estava no interior de uma casa, pregando, ensinando, e então 4 amigos
trouxeram um paralítico, tentaram entrar pela porta, não conseguiram. Aí eles usaram a boa amizade que tinham, usaram a fé que eles tinham e a criatividade, subiram pelo telhado e desceram aquele paralítico na direção de Jesus. É a mesma cidade onde aconteceu aquele milagre. E naquela ocasião, Jesus, quando estou dizendo agora da ocasião da cura do paralítico, naquela ocasião, não apenas o paralítico foi curado, como também Jesus lhe perdoou os pecados daquele homem. E foi nessa ocasião que Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levante-se, pegue a tua cama e vá para casa. Assim, aquele paralítico seguiu feliz com os seus amigos, glorificando a Deus. Lucas capítulo 5, versículos de 23 a 25. Então, essa fama de autoridade chegou até aquele centurião. Quando o centurião pediu para chamar Jesus, a fim de que o seu servo fosse curado, ele não tinha apenas uma informação de que Jesus teria autoridade. Não, ele acreditava na autoridade verdadeiramente de Jesus. Ele cria de verdade na autoridade de Jesus. E crer é muito diferente de ter apenas uma informação. Ele estava ali demonstrando: eu creio na autoridade de Jesus. E aí eu volto à pergunta que Lucas destaca lá no versículo 46 do capítulo 6. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Aí a pergunta para nós aqui: nós cremos de verdade na autoridade de Jesus? E não é incomum nós termos convicção da autoridade de Cristo apenas no campo das palavras. É muito comum isso, infelizmente. Não é muito difícil quando o medo e as dúvidas colocam em xeque todo o conhecimento teórico a respeito de Deus e da sua autoridade. Mas a gente precisa sempre trazer à nossa mente e à nossa razão e ao nosso coração também que Jesus tem autoridade. A Bíblia fala da autoridade de Jesus. Os evangelhos registram a autoridade de Jesus nas diversas situações. E apenas para ficar mais confortável, eu fiz uma busca lá em Marcos. Em Marcos nós temos ali uma sequência da demonstração da autoridade de Jesus. Autoridade no ensino, por exemplo. Todos se maravilhavam com o seu ensino, porque os ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Está lá em 1, versículo 22. A autoridade de Jesus sobre os demônios e enfermidades. Ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitiu que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Marcos 1,34. Autoridade sobre os pecados. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Marcos 2,5. Autoridade sobre a tempestade. Mestre, o mar se revolta. E aí você vê Jesus se levantando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e o vento cessou, e fez grande calmaria naquele momento. Marcos 4,39. Então, ele estava longe e não conhecia pessoalmente Jesus. Aquele centurião estava distante, mas ele não conhecia pessoalmente. Mas as notícias sobre a autoridade de Jesus não ficaram apenas no campo da informação. Aquele homem realmente creu, aquele homem realmente confiou no poder de Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram uma antiga música que diz assim: só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. O poder de Deus é um poder que transforma o nosso ser. Ele tem autoridade para mudar vidas.
E um dos maiores testemunhos disso, talvez esse momento aqui, seja eu mesmo, né? Já pensou? Se Deus não tivesse entrado na minha vida, já pensou se Deus não tivesse entrado na sua vida? O que seria de mim? O que seria de nós? Eu, às vezes, converso com o Henrique, o próprio Henrique, que é mais santão, assim, né? Ele fala, o que seria de mim se Jesus não tivesse entrado na minha vida? Como seria a minha vida se Jesus não tivesse entrado? Mas a autoridade de Jesus entrando nas nossas vidas, quando Ele se torna Senhor de nossas vidas, Ele vai transformando, mudando, e essa autoridade vai alcançando outras pessoas. A autoridade de Cristo não passou desapercebido na vida daquele centurião. E aí a gente precisa ter uma definição do que é centurião. Centurião, o nome já diz, né? Vem do 100, né? Centurião significa que ele era um sargento, ou um capitão do exército, e ele tinha sob a sua responsabilidade cerca de 100 soldados. Às vezes mais, às vezes menos, mas é dentro desta ordem. E sob o seu comando. Então ele era um militar de alto escalão, a serviço talvez de Herodes, ou a serviço do rei de Roma. Ele era um oficial romano. E o Novo Testamento registra alguns centuriões que eram gente boa. Interessante que as narrativas, você pode até fazer uma pesquisa rápida, você vai observar que os centuriões que são descritos no Novo Testamento, são todos eles gente boa. Pelo menos 3 a gente encontra assim, boas referências da parte dele. Um deles é este aqui, que nós não conhecemos o seu nome. O outro era Cornélio, que era um homem temente a Deus. Um outro se chamava Júlio, se não me falha a memória, e ele protegia o apóstolo Paulo. E ainda um outro, que estava aos pés da cruz, fez uma tremenda declaração: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, todos os centuriões, pelo menos citados na palavra de Deus, eram gente boa. Isso não significa que todos eram, porque para ser líder de um exército, e muitas vezes os exércitos daquela época eram maus mesmo, eram duros naquilo que faziam, então penso que nem todos eram assim gente boa, mas os que estão sendo destacados, e principalmente esse centurião aqui, nós podemos dizer que era gente boa. Pois bem, esse centurião era tão gente boa que ele tinha um servo que estava à beira da morte, doente, paralítico, acamado. Então o que ele fez? Ele pediu a algumas autoridades dos judeus que suplicasse a Jesus. Aqueles homens então, por sua vez, se aproximaram de Jesus, pediram com insistência, eles argumentavam: Ele ama a nossa nação, o senhor tem que ouvir. Essa oração o senhor tem que atender. Ele construiu a nossa sinagoga. E me permita uma observação. Cafarnaum parece que era a cidade dos bons amigos. Porque justamente os 4 amigos lá que levaram o paralítico, desceram até Jesus. E agora nós temos esses caras aqui que vão até Jesus e intercedem por aquele centurião. É a cidade dos bons amigos, talvez. E quando eu estava lendo esse texto, eu dei uma parada e pedi: Senhor, que a nossa igreja seja uma igreja amiga, seja uma igreja intercessora, que as nossas células sejam de fato um ambiente de aproximação dos irmãos, dos amigos, dos parentes, que nós nos simpatizemos com a necessidade das outras pessoas, com as dificuldades que as outras pessoas têm, que nós como igreja sejamos uma igreja simpática, uma igreja que atrai as pessoas também pela simpatia. E é verdade, né? A gente às vezes tem uma aproximação com alguma pessoa, não sei vocês, mas às vezes eu coloco isso na minha oração, eu acho que não é pecado, tá? Se for pecado, depois o pastor me fala lá. Eu oro assim às vezes: Senhor, puxa Deus, esse cara é tão gente boa, Senhor, por favor, faz alguma coisa ali, Senhor, age, cura, abre a porta de um emprego, tira desse problema, porque o cara é gente boa. Eu vivi uma experiência mais ou menos, não que eu fosse gente boa, tá? Mas eu vivi uma experiência mais ou menos como essa. Eu tinha um Passat,
e o passatão foi roubado, foi furtado. Não tinha seguro, né? Fazer o quê? E o pastor lá de Cubatão, de vez em quando, de 15 em 15 dias, ele precisava usar o meu carro. Então, ele no pedido de oração, ele disse assim: pessoal, vamos orar que a gente tem que achar esse carro, porque eu também uso ele, né? E às vezes a gente apresenta alguns argumentos diante de Jesus, diante de Deus, e aqueles homens estavam apresentando um argumento diante de Deus, dizendo: Jesus, esse cara merece, ele é gente boa, ele construiu a nossa sinagoga, o senhor precisa fazer alguma coisa, a gente não pode voltar lá de mãos vazias. E aí Jesus acompanha aqueles homens, mas quando ele estava chegando, alguns amigos trouxeram outro recado do centurião. Ele diz assim: olha, não se incomode comigo, não sou digno de recebê-lo na minha casa, diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E aí nós observamos a compreensão de que aquele homem tinha o entendimento do poder e da autoridade de Jesus, de que ele entendeu naquele momento de que o poder e a autoridade de Jesus não se limita ao espaço geográfico, ele também opera à distância. Nossas orações, nosso cuidado pode chegar do outro lado, pode chegar aos hospitais, pode chegar do outro lado do país, pode chegar do outro lado do oceano, Juliana. Porque Deus ouve as nossas orações. E a autoridade do Senhor, ela não está simplesmente em um local. A Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. O Salmo 139 diz que se eu for lá no fundo, Ele vai. Se eu subir lá nas alturas, Ele também estará lá, porque é o Deus que tem autoridade e se faz presente nas nossas vidas. E o centurião sabia do que ele estava falando, ele tinha noção do que era autoridade, ele conseguiu enxergar até onde ia a autoridade de Jesus, ele estava debaixo da autoridade de Jesus. Quero trazer uma verdade para nós aqui, que às vezes nós nos esquecemos, nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Você pode ser até ateu, coitado, desculpa, mas você também está debaixo da autoridade do Senhor. Todos estamos debaixo da autoridade do Senhor. Autoridade é poder, é influência delegada, é competência. Quando Jesus estava lá, no capítulo 28 de Mateus, nas últimas palavras, ele diz: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Mateus 28, 18. Então o centurião enxergou além dos discípulos, além dos judeus, na compreensão sobre a autoridade de Jesus. Irmãos, nós fomos criados com a capacidade de crer. Todos temos a capacidade de crer. Eu aprendi lendo o pastor Isaltino que a fé tem uma única utilidade. É aonde eu coloco a minha confiança. Essa é a utilidade da fé. Aonde eu deposito. Muitos depositam a sua fé, confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Há outros textos, por exemplo, os nossos olhos estão postos em Ti, segundo Crônicas 20, versículo 12, como foi pregado, como foi ensinado na semana passada. Sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, 2 Timóteo 1,12. Então, aquele centurião estava nos ensinando uma coisa muito simples e muito profunda. Eu creio na autoridade de Jesus. E nós precisamos crer e confiar na autoridade de Jesus. Ele tem autoridade sobre as nossas vidas.
E a gente precisa viver essa verdade na nossa vida. A antiga Bíblia Vida Nova, hoje Bíblia Shed, ela demonstra ali, ela tem lá uns comentários, e aí ele traz lá no seu comentário 2 elementos importantes da fé daquele centurião. Eu queria então destacar esses 2 elementos tão simples, mas tão importantes, que precisam fazer parte da nossa vida. Quais são esses 2 elementos importantes na fé do centurião? Primeiro, vai cair na prova, anota aí. Primeiro, um elemento importante na fé é a profunda humildade. Havia humildade na vida daquele homem. Quando ele diz, olha, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno de chegar até o Senhor, ele está expressando a sua humildade. O que é humildade? Humildade é a virtude caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência e sem soberba. Talvez a gente possa exemplificar o que é humildade falando sobre a falsa humildade. Aí você vai entender melhor. O que é a falsa humildade? A falsa humildade é quando você, por exemplo, recebe um elogio. E aí, puxa, Juninho, posso pegar você, Juninho? Papato? Puxa, Juninho, como você toca bem. Aí ele fala, nem tanto, nem tanto. Isso é uma falsa humildade. Agora, quando eu chego lá, Juninho, puxa, que legal, como você toca bem. E aí ele diz, que bom que eu toco bem. É que Deus me deu essa habilidade. Eu quero usar essa habilidade para ser útil nas mãos de Deus. Isso é humildade. Não se trata de você não reconhecer as suas características. Não se trata de você não saber das suas habilidades. Se trata sim de você colocar a sua habilidade no devido lugar. De você se colocar no devido lugar. Isso é humildade. E aquele homem sabia se colocar no seu lugar. Humildade é a avaliação correta do que você faz ou do que você é. Isso é humildade. Então, veja que a postura do centurião foi essa. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E é interessante ainda que o centurião, ele não apenas fala que ele não é digno de ir ao encontro de Jesus. Ele também fala que ele é também um servo, ele está debaixo de alguma autoridade. Ele não destaca em primeiro lugar a sua autoridade, mas ele destaca sim que ele também tinha uma autoridade. Por isso ele dizia, olha, eu posso dizer a um servo para ele fazer, eu posso dizer para um soldado ir, eu posso fazer para que um soldado venha. E ele estava então dizendo que eu sei que o Senhor tem autoridade, eu sei que o Senhor pode curar o meu servo, eu sei que o Senhor pode agir e eu não sou digno de chegar até o Senhor. E talvez existisse até um esclarecimento que estivesse na cabeça daquele homem. Um judeu não poderia entrar na casa de um gentio. E talvez, movido também por essa consciência, ele pede para que Jesus não entre na sua casa, para que Jesus, entre aspas, não fosse, se tornasse imundo, vamos dizer assim, porque o judeu, se entrasse na casa de um gentil, seria considerado imundo e teria que se purificar depois. Talvez houvesse essa consciência da parte dele, e Jesus não estava preocupado com isso, mas aquele homem conseguia enxergar então a autoridade de Jesus. Ele não disse assim, olha, eu estou a serviço do rei de Roma. Ele não disse, eu sou um empregado do rei. Ele não disse, eu sou o filho do rei. Eu não sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Ele não reivindicou nada
para si. É muito triste, porque muitas vezes, embora nós não... Eu creio que, graças a Deus, acho que ninguém mais tem feito esse tipo de oração. Eu sou o filho do rei, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Desculpe, mas eu menosprezo uma oração dessa. Não é uma oração que o cristão tem que fazer. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar e entender que o Senhor tem autoridade, que as coisas devem ser colocadas diante de Deus com sujeição, reconhecendo que Ele é, de fato, autoridade sobre as nossas vidas. Uma postura de João Batista, podemos dizer assim: importa que eu seja humilhado, que Ele seja exaltado. Uma postura, como está descrito lá em 1 Pedro 5,5, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mateus 23:12 diz assim: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E finalmente, segundo Crônicas 7,14, tão conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Nós precisamos ter essa postura diante do Senhor. A postura de que somos servos, de que estamos abaixo do Senhor, de que Ele reina sobre nós, que Ele é soberano sobre nossas vidas. A postura de que, embora Ele seja autoridade sobre nós, Ele também nos enxerga com graça e misericórdia. Então, Deus é um Deus que não vai nos fazer mal, meus irmãos. Um exemplo bíblico de quebra de orgulho tratado, foi Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, um guerreiro valente, mas ele era leproso. E aí uma menina diz para ele assim: olha, se o Senhor fosse lá na terra de onde eu vim, uma escrava dele, certamente o profeta iria te ajudar a ser curado. E aí aquele homem vai, o profeta nem atende aquele cara, e ele fica magoado, ele diz: caramba, eu pensei que ele vinha aqui, ia impor as mãos, orar por mim, mas o cara nem se dignou a sair da casa dele, me mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí então, os empregados dele falam assim: caramba, mas ele te mandou fazer uma coisa tão simples, por que você não vai lá e faz? E aí ele vai, 1, 2, 3, 6 mergulhos e nada, 7 mergulhos, e o cara volta então curado da sua lepra. Deus tratou com o orgulho daquele homem. Talvez Deus precise tratar com o nosso orgulho, porque é fácil ver orgulho nos outros. Ver orgulho no Naamã, puxa, o cara é orgulhoso. Mas quando eu sou convidado a olhar para mim e dizer: tem orgulho aqui, Deus? E aí Deus, através do seu Espírito, diz: tem. Então, Deus quer tratar o nosso orgulho. Porque em Isaías 57:15 nós lemos assim: eu habito, Deus falando, eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Portanto, a humildade é algo que precisa ser característica da nossa vida. A humildade é algo que sobe ao Senhor como um ato de adoração. Eu creio nisso. Deus não gosta de habitar com aqueles que se acham. Para falar uma linguagem mais jovem, se você se acha, então eu acho que você precisa repensar isso. Segundo lugar, segundo elemento importante da fé é a absoluta confiança no poder de Cristo.
Aquele homem tinha absoluta confiança no poder do Senhor, na autoridade do Senhor. Crer na autoridade de Cristo é um exercício diário, é a lembrança constante de que eu dependo de Cristo. Jesus se disponibilizou e estava a caminho da casa daquele oficial. Talvez o centurião estivesse ciente de que era um judeu, como já disse. Que Jesus não poderia visitar a casa de um gentio. Mas ele tinha convicção de que Jesus poderia operar remotamente, que Jesus poderia operar à distância. Considerando que Jesus estava indo para sua casa, então ele tinha certeza de que Jesus estava disposto a curar o seu empregado. Vocês se lembram do Salmo 23? Salmo 23, versículo 4, ele diz assim: quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. E o sentido desta palavra, me tranquiliza, é a ideia de acalmar, de transmitir serenidade, de sossegar. Como é difícil sossegar em meio às dificuldades. Como é difícil sossegar quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte. E a ideia do vale da sombra da morte é uma ideia de distorção. Não sei se vocês já pararam para observar, mas a sombra é uma distorção de alguma coisa. Então, às vezes a sombra é muito maior do que é o objeto, ou às vezes a sombra ela é menor do que é o objeto, ela distorce. E ele então diz, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, às vezes as coisas se distorcem diante dos nossos olhos, e a gente não consegue se livrar daquela distorção. Eu confesso, meus irmãos, que eu queria falar esse salmo com mais convicção, com certeza de todas as palavras, mas a grande verdade é que quando o vale sombrio chega nas nossas vidas, é tão difícil confiar na presença e no cuidado de Deus. E olha, que nem sempre as maiores dificuldades são como algo para a morte. São dificuldades que aparecem na nossa vida. Uma dificuldade que às vezes é pequena, mas é difícil de nós termos a convicção de que a autoridade e o poder de Cristo estão lá. É difícil confiar na sua presença santa e na sua habilidade consoladora. É difícil acreditar que Deus não permitirá que nada seja maior do que possamos suportar. O centurião nos ensina que Jesus tem autoridade. E como disse, ele já tinha uma visão além dos discípulos. Parece que ele já poderia afirmar aquilo que Jesus afirmou no capítulo 28 de Mateus. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Resta-nos então confiar de todo o coração na autoridade de Cristo. Resta-nos orar e pedir que Deus nos ajude a crer de todo o coração. Ajuda-nos a vencer a incredulidade e a confiar na tua autoridade. Eu quero trazer a lembrança que o Senhor Jesus tem autoridade sobre as nossas vidas. Tem autoridade sobre a nossa doença. Tem autoridade sobre a escassez. Tem autoridade sobre o desemprego. Ele tem autoridade sobre qualquer coisa que não está sob o nosso controle. Eu acho que a coisa mais difícil que tem é confiar na autoridade de Deus quando as coisas saem do nosso controle, quando eu não posso vislumbrar um pouquinho mais à frente, quando eu abro a minha despensa e digo, caramba, está faltando. Quando eu chego na sexta-feira, o meu cartão está fora da chapeira e me mandam conversar com o departamento, recursos humanos, né? Meu tempo era departamento pessoal.
eu gostaria de orar com a igreja, gostaria de orar com você. O ano passado, a nossa família vivenciou uma dificuldade que ainda não está totalmente resolvida. E muitas pessoas vinham, e eu agradeço a Deus pela vida dessas pessoas, vinham e falavam assim: olha, vai dar tudo certo, vocês vão ver. Vai dar tudo certo, vocês vão ver. E um dia eu estava aqui participando do culto, estava ali naquele canto ali, como sempre fico, e eu parei de cantar a música que eu não me lembro mais que nós estávamos cantando naquele dia. Eu parei para perguntar assim: Deus, e se o seu tudo certo não for o meu tudo certo? Aí eu devolvi a resposta assim: Deus, se o teu tudo certo não for o meu, eu quero confiar no Senhor. Eu quero confiar no teu tudo certo. E é verdade, meus irmãos. Os tudo certos de Deus nem sempre se parecem com os tudo certos nossos. Não é verdade? E eu tenho 58 anos e agora eu já posso olhar para trás para muitas coisas. E às vezes eu olho para trás e vejo assim: olha, se Deus não tivesse fechado aquela porta, eu não teria entrado nessa. Se Deus não tivesse me frustrado naquela época, provavelmente eu não estaria vivendo esta vitória. Se uma morena bonita do Guarujá não tivesse me dado um fora, eu não teria conhecido uma morena como a Nilza. Eu fico olhando para trás e lembro de tantas coisas. Eu me lembro que eu tomei uma decisão burra, não tem outra palavra. E eu escolhi um emprego errado. Mas Deus usou até mesmo aquela escolha desprovida de sabedoria para me colocar na direção que Ele queria. E com isso, eu não estou dizendo para você ficar à vontade com as suas más escolhas. Mas você pode dizer para Deus: eu reconheço que a minha escolha foi desprovida de sabedoria. Eu vou ser educado com você. Foi desprovida de sabedoria. Então, Deus, por favor, conserta e me ajude a consertar o que está errado na minha vida. Eu queria orar com vocês porque Deus continua sendo autoridade sobre as nossas vidas e nós precisamos reconhecer essa autoridade, porque mais do que ensinar, mais do que declarar aquele centurião, mais do que isso, ele acreditou e reconheceu a autoridade de Jesus, antes mesmo, talvez até do que os próprios discípulos, a ponto de arrancar uma admiração de Jesus em relação à fé daquele homem. Jesus, então, diz assim, ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Jesus, essa expressão de admiração de Jesus só se encontra 2 vezes no Novo Testamento. Uma delas é aqui, e a outra é uma admiração negativa, porque ele se admirava da dureza de coração dos judeus, que não queriam crer em Jesus. Jesus se admira. Eu creio, hoje de manhã nós estávamos conversando um pouquinho sobre Jesus, né, e tal, e falamos que Jesus não é aquele mal-humorado. Em alguns momentos ele foi até irônico, mas eu creio num Jesus, num Deus que sorri para nós. E eu creio que ele se agrada quando ele vê o seu povo, ele vê
os seus filhos, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua providência, reconhecendo o seu cuidado, reconhecendo a sua graça, reconhecendo a sua misericórdia na sua vida. Eu quero dizer para você que vale a pena nós nos curvarmos à autoridade de Jesus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então, submeta-se ao Senhor. Se você tem algo que está fora do seu controle, submeta-se ao Senhor. Se você não consegue entender as coisas, submeta ao Senhor. Se você consegue entender que a sua vida ainda não foi colocada sob o controle de Cristo, então, hoje é um dia apropriado de você fazer isso. Nós somos um país considerado, vamos dizer assim, cristão. Eu não me atento a isso. Digo isso porque Jesus Cristo é alguém conhecido, não é um nome incomum no nosso país. Mas talvez seja incomum a autoridade de Jesus sendo conhecida na vida de muitas pessoas. E talvez você tenha adentrado aqui já uma vez, duas vezes, ou pela primeira vez, seja como for, mas ainda não reconheceu a autoridade de Jesus sobre a sua vida. E Ele tem autoridade. Ele tem a autoridade de salvar, Ele tem a autoridade de perdoar, Ele tem a autoridade de agir na sua vida. Mas Ele não o fará se você não o convidar para você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Existe uma verdade bíblica, é que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade sobre aqueles que creem e não creem. Então, é importante você crer e aceitar humildemente a autoridade de Jesus. Mas também, isso é para nós, que somos cristãos, que estamos envolvidos com o Senhor. Talvez você precise, como eu também preciso, submeter algumas coisas sob a autoridade de Jesus. Dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando disso. Eu tenho ciência disso. Eu tenho ciência da tua autoridade. Mas eu confesso que eu quero sempre pegar de volta para mim. Eu confesso que eu tenho dificuldade de reconhecer a tua autoridade nessa área da minha vida.